Olá, família! Família de Pentecostes. Já saudando a todos com a paz que excede todo entendimento. Esta paz tem nome. Esta paz é Jesus. Amém, amados? Amados e amadas do canal, agradecendo ao Senhor por mais uma live e pedindo que Ele inspire as minhas ações e ajude-me a realizá-la, para que tudo que for falado aqui nesta live comece em Jesus e termine em Jesus, porque o nome dele é Santo, Santo dos Santos. Amém, irmãos? Hoje quero abordar um tema supra-sumo, um tema que para muitos se torna complexo, mas não é. Basta apenas ter o entendimento, basta apenas entender como se fazer. Hoje quero abordar sobre o tema do jejum de Daniel. Amados, qual é o primeiro passo para se fazer um jejum? O primeiro passo para se fazer um jejum é ter decisão. É preciso decidir no qual você quer alcançar um propósito, alcançar uma graça e quer fazer esse sacrifício. Amados, pegue a sua Bíblia, vamos lá na passagem de Daniel, profeta Daniel. Quem foi Daniel? Daniel foi um jovem temente a Deus e adorador. Um jovem muito fiel a Deus e um verdadeiro adorador. Pegue sua Bíblia, vamos abrir em Daniel, no capítulo 1, no versículo 12. Olha o que fala Daniel, para que fosse realmente feito a vontade do Senhor. Daniel fala assim: rogo-te, faze uma experiência de 10 dias com teus servos, que só nos sejam dados legumes a comer e água a beber. Daniel, ele rogou isso, porque naquela época, quem era o rei daquela época do profeta Daniel era Nabucodonosor. Nabucodonosor era um rei muito opressor e queria mostrar o seu domínio. Sendo assim, ele queria que as pessoas se prostrassem e adorassem a ele. Só que Daniel e os jovens que estavam com Daniel é um profeta jovem, porém muito adorador e fiel a Deus. Ele tinha esse dom da fidelidade. E Deus deu muitas sabedorias a Daniel, muita sabedoria a Daniel. Enfim, o que Daniel propôs? Que só fosse alimentado de legumes e só tomasse água. Por quê? Porque o rei ele tinha colocado muitos alimentos impuros e Daniel não queria se contaminar. Daniel já tinha essa sabedoria dada por Deus. Era um homem adorador. E Daniel rogou ao rei que só fosse alimentado com legumes e só tomasse água. Então, você pega agora a sua Bíblia e vamos para o capítulo 10 de Daniel, no versículo 2 e 3. Daniel falou assim: eu, Daniel, fiz penitência durante 3 semanas, que equivale a 21 dias. Não provei alimento delicado algum. Não passou em minha boca carne, nem vinho. Então Daniel não se alimentou de carne, não tomou vinho e não comeu nenhum tipo daquele alimento que o rei oferecia, que era impuro, porque era oferecido ao rei Nabucodonosor. O alimento ele era consagrado e oferecido ao rei Nabucodonosor. E só o nosso alimento só pode ser consagrado a Deus, Deus vivo de Israel. É o nosso Javé. Amém? Amados, o jejum, ele não é só realizado por si só. Nós sabemos que o jejum, ele tem que vir acompanhado com orações. Assim como a fé é acompanhada pela razão, a fé e a razão andam juntas. Assim como a sabedoria também vem acompanhada com a inteligência, andam juntas. Assim o jejum também tem que ter o acompanhamento das orações. Por quê? O jejum por si só seria apenas uma técnica para uma vida saudável. Somente o jejum,
ele não tem poder. Só o jejum se torna só uma técnica para uma vida saudável. Mas o jejum acompanhado de oração é o jejum poderoso. É aquele jejum que os israelitas eles realizavam em sua vida e eles venciam. Então, outra coisa, Daniel, quando fazia jejum, não era apenas uma técnica e também não era só o externo, só saber o que iria comer, o que iria evitar. Não. Existia um sentimento de santificação, porque o jejum traz santificação. A abstinência do jejum fortalece o espírito. O jejum também nos consagra a Deus. O jejum também nos leva a uma intimidade, uma proximidade única para com Deus. O jejum não é apenas para você receber ou alcançar, receber uma graça ou alcançar um propósito. E não é uma troca. O jejum é um sacrifício poderoso que agrada ao coração do Senhor. Então, muitas pessoas não conseguem fazer esse jejum de Daniel, porque tem restrições. Os diabéticos, eles não podem fazer o jejum de Daniel. Por quê? Porque eles têm restrições. Mas você que quer conseguir uma graça através do jejum e a oração, você tente 2, 3 dias, você que é diabético. E a pessoa que realmente pode fazer esse jejum só regrado de legumes e água por 21 dias para alcançar uma graça, porque, gente, não é uma troca. Vocês têm que entender que o jejum só fortalece também o seu espírito. O jejum leva você a Deus. O jejum faz com que você tenha uma intimidade. Não é só para alcançar uma graça. De fato, quem realmente trabalha com jejum e oração tem vitória. Levanta a bandeira da vitória. Amados, eu quero colocar aqui para vocês que vão ficar em jejum nessa quaresma. É um tempo propício para o jejum, a quaresma. Existem jejuns também onde você faz abstinência daquilo que você muito gosta. Você vai tirar um alimento que você realmente gosta. Isso é abstinência. É um jejum também. O jejum da língua. Olha, o jejum da língua é ficar calado, meditando em oração. Deixar mais as redes sociais também. É fazer um jejum. Deixando as redes sociais e querendo só unicamente ter a presença do Senhor Deus. Amados, eu quero aqui que vocês insiram no jejum que vocês vão fazer nessa época quaresmal e no jejum que vocês vão continuar. A abstinência, ela não só tem que ser feita num tempo quaresmal, é um tempo propício, de fato, mas ela precisa também fazer parte da nossa vida. O jejum precisa fazer parte da nossa vida, o jejum e a oração. Então aqui eu vou querer que vocês, fazendo o jejum, leia o Salmos 15, né, que é escolher unicamente ficar com Deus. O Salmo 19, que é levantando a bandeira da vitória. O Salmo 23 nos mostra que o Senhor é o Rei da glória. O Salmo 33 vai mostrar a vocês como Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Por isso, amados, como jejuou Daniel? Só comeu legumes e tomou água. Esse é o jejum de Daniel. E o tempo? 3 semanas, 21 dias. Para você que quer alcançar uma graça que para você é impossível, use dessa arma poderosa que o Senhor nos dá, sabendo que não é um trocadilho. Nós não podemos barganhar para com Deus. Nós temos que entender que o jejum e a oração nos santifica, nos consagra, nos leva à presença do Senhor e faz com que a gente tenha intimidade, mas o jejum com a oração é uma arma poderosa para se fortalecer espiritualmente, para crescer espiritualmente e para alcançar propósitos. Amém? Ficou entendido como é que se faz o jejum de Daniel? Vocês viram as passagens e sabendo que Daniel era um jovem temente a Deus, ele usava o temor e agradava a Deus. Daniel, ele foi um homem importante, um profeta importante que a gente tem que entender que essa fidelidade também nós temos que ter, a fidelidade para com Deus, que a gente possa usar dessa arma. O jejum
Mas a oração é uma arma poderosa. E se você unir ao rosário, pronto, é uma bomba no inferno. É afastar todo o mal da sua família, todo o mal que te ronda, porque você fica, além de ficar fortalecido, você fica protegido. Amém, irmãos? Então, se vocês entenderam, eu peço que vocês possam deixar o seu like. O like é gratuito e ele ajuda o canal a ser divulgado, ajuda a plataforma, quando ela entende que as pessoas gostaram deixando o seu like, ele divulga para outras pessoas. Muitas pessoas são confusas quando se trata de jejum. E o jejum você pode fazer também 2, 3 dias, ou você tirar a quarta e a sexta para jejuar 1 hora, 2 horas, você que sabe. Você eleva, e você que quer um propósito, uma meta, pode fazer esse jejum. O jejum de Daniel é poderoso para que você receba uma graça grandiosa, que para muitos uma graça que é impossível. Se você une, não é uma troca, eu quero que vocês entendam, não é uma troca. O jejum agrada a Deus e por isso nos traz graças, porque agrada ao Senhor e Ele nos dá a graça que nós precisamos, mas não é uma troca. O jejum é feito nesse tempo quaresmal, é propício para que você possa se unir a Deus, para que você possa ser consagrado, ter um sentimento de santificação, para que você possa realmente querer estar na presença do Senhor. É um sacrifício que agrada o coração do Senhor e fortalece nosso espírito, faz com que a gente tenha um crescimento espiritual muito grandioso. E para você que quer alcançar um propósito, faça o jejum de Daniel, se realmente você puder fazer. Não faça nada. O Senhor, quando vê que você não pode fazer o sacrifício, Ele não exige de você um sacrifício, só quer o seu coração. Ele não exige um sacrifício, mas só quer o coração. Amém, irmãos? Deixa teu like, compartilha essa live e que você possa receber de Deus a graça que para você é impossível, fazendo jejum junto com a oração. E se unir ao rosário é uma bomba no inferno. Amém? Fique na paz, deixa o seu like e você compartilhe também. Tchau, tchau, gente. Fiquem na paz.